A paz do Senhor, queridos e amados irmãos, Pastor Carlos Pereira aqui. Você está no canal EBD na Veia. Estamos para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Sejam todos bem-vindos, aqueles que são inscritos no canal. Deus abençoe você. Se você ainda não é inscrito no canal, você tem a oportunidade agora de se inscrever. Inscreva no canal, clique também no sininho aí para que você esteja atento a todas as nossas divulgações, e preparação das lições da Escola Bíblica Dominical. Nessa lição nós estudamos, ou seja, nesse canal, nós estudamos a lição da Escola Bíblica Dominical e você é o meu convidado. Eu quero pedir a você, você que já é inscrito no canal, por favor, deixe o seu like, clique aí no gostei, porque o algoritmo do YouTube, ele vai recomendar, Eu quero já agradecer mais uma vez aos queridos irmãos que têm atendido o meu pedido. Por favor, clique no botão gostei, tá? Você tem a oportunidade, ok? Agora, clicou? Amém? Deus abençoe você. Muito obrigado. Que Deus abençoe a sua família e que Deus abençoe você. É necessário ter esse like para que o algoritmo do YouTube ele possa estar fazendo a divulgação e recomendando, portanto, o nosso vídeo. Hoje estaremos estudando lição de número 10, a promessa do Espírito Santo. Uma lição maravilhosa que tem também muito a ver, o que nós chamamos da teologia pentecostal. Somos da Assembleia de Deus, aqui no estado da Bahia, na cidade de Camaçari, ok? Eu sou pastor auxiliar da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui na cidade de Camaçari. Que Deus abençoe a sua vida e vamos para o nosso estudo. Nosso estudo bíblico. Vamos lá. Nosso texto áureo. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhe, recebei o Espírito Santo. Glória a Deus. Que maravilha e que poderoso é esse texto. Recebei o Espírito Santo. Bom, esse texto, sendo tão poderoso, porque a palavra de Jesus, ela é poderosa, Jesus, com muito poder, ele chega até os seus discípulos, assopra sobre eles e diz, recebei o Espírito Santo. Aí há várias interpretações, Há várias interpretações para esse texto, Há várias, vamos dizer assim, colocações, porque o Espírito Santo desce em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Mas aí, como o Espírito Santo foi já, vamos dizer assim, soprado por Jesus aos seus discípulos? Essa é uma questão. Por isso que esse texto é um texto que tem alta complexidade, o que implica a existência de diversas propostas interpretativas. A abordagem que iremos adotar difere um pouco da do autor, mas não significa que nós estamos errados, não de forma alguma, até porque o estudo da palavra de Deus, a interpretação, ou seja, a proposta interpretativa não significa que nós estamos detendo a verdade, claro que não, é um versículo que deixa algumas dificuldades. Por quê? Porque alguns interpretam de uma forma de que ali o Espírito soprado foi para trazer vida, indicando uma perspectiva de regeneração dos discípulos, como uma obra do Espírito Santo, ocorrida antes do dia de Pentecostes. Mas aqui tem um detalhe. Recebei o Espírito Santo, a expressão surge como consequência direta da menção assoprou sobre eles, indicando que o Espírito Santo habitou os discípulos naquele momento específico. A partir desse ponto, os discípulos tornaram-se nova criação, completamente regenerados e sendo governados, habitados e vivificados pelo Espírito Santo. Bom, posteriormente, o que ocorreu em Pentecostes seria uma segunda obra distinta e capacitadora do Espírito para os discípulos pregarem o Evangelho, começando em Jerusalém até os confins da terra. Atos 1:8. O imperativo, agora quando você vai pesquisar no livro de apoio, que assim, os irmãos que estudam a lição,
todo o trimestre, a CPAD disponibiliza, né, qual é o livro de apoio, os livros de apoio. E no livro de apoio do próprio escritor, ele diz o seguinte: o imperativo a receber o Espírito Santo, naquele momento histórico, implicava saber que a partir daquele instante o Espírito seria derramado sobre aquelas pessoas. Não demorou muitos dias para que o derramamento acontecesse, porque quando fazemos a conexão do tempo decorrido entre a Páscoa e o Pentecostes, entendemos que foram apenas 50 dias, ok? 50 dias depois, né, da festa da colheita. Isso se refere ao final das 7 semanas que precedem o Pentecoste. Veja bem, essa interpretação nossa aqui, e a nossa interpretação seria que, na verdade, o Espírito Santo já habitava nos discípulos, na minha opinião. Na minha opinião também, os discípulos também já haviam sido regenerados pelo Espírito Santo. Ok? Eles já haviam sido trabalhados, o Espírito Santo estava trabalhando já na vida deles. Tá? Agora, quando o Espírito Santo desce, serem revestidos de poder ao descer sobre vós, ou seja, ficai na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Por quê, meus amados irmãos? Aqui, por exemplo, eu estou vestido com a camisa e a gravata faz parte aqui da minha roupa, mas eu estou revestido com o paletó. Então, eu creio, é um pensamento meu, ok? É um pensamento meu que eu entendo assim, eu acredito que seja assim pelo seguinte aspecto: vestido e revestido. Quando a Bíblia fala revestido, né, é sinal de que o Espírito Santo, os discípulos já eram vestidos pelo Espírito. É um pensamento meu, ok? Agora, há várias interpretações, nós não vamos entrar nessa discussão teológica, mas vamos direto, então, para o que nós chamamos aí da nossa querida verdade prática. A verdade prática, meus amados irmãos, que também, né, tem algo que a gente precisa também conversar um pouquinho aqui. Deixa eu tirar aqui para que os irmãos estejam vendo. A promessa do Pai não se restringe a um grupo particular ou a um período específico, mas inclui todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho. Bom, isso aqui, a nossa verdade prática, já é um assunto que a gente precisa discutir bem. Aproveitando o gancho desta fala, que a promessa do Pai não se restringe a um grupo particular ou a um período específico, mas inclui todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho, para dizer o seguinte, que a atualidade da promessa do Pai e do revestimento de poder, nós podemos usar 3 argumentos da continuidade desses dons, porque existem algumas igrejas, né, que trabalham dentro de uma linha de dizer que esse tempo da manifestação dos dons cessou com o tempo dos discípulos. A profecia de Joel, agora eu cito 3 para continuidade, para defender a continuidade dos dons espirituais e da promessa do Pai. A profecia de João, citada por Pedro, anuncia o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne e para os últimos dias, sem qualquer restrição temporal ou institucional. A promessa não é apenas para os apóstolos ou o século I, mas para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Isso está em Atos, capítulo de número 2, verso 39, o que inclui todos os crentes ao longo da era da igreja. O cessacionismo pressupõe um fim não declarado da promessa. Mas Pedro interpreta Pentecoste como o início de um cumprimento progressivo e contínuo, até a consumação escatológica. Nada no texto ou contexto limita os dons ao período apostólico. Eu tenho a oportunidade de ser professor de Atos dos Apóstolos e lá nas aulas sobre Atos dos Apóstolos, meus amados irmãos, nós trabalhamos evidentemente isso. Nós trabalhamos isso para dizer sobre a atualidade dos dons espirituais e da manifestação do Espírito Santo na vida do cristão.
Os dons, a segunda defesa seria: os dons espirituais são distribuídos pelo Espírito como quer, para a edificação mútua da igreja. Isso está em primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 7 e 11. E não apenas para validar o ministério apostólico. Se os dons foram dados para edificar a igreja e essa edificação não está completa, os dons ainda são necessários. Agora, terceiro e último tópico, nós temos nenhum texto bíblico afirma, insinua ou prevê o fim dos dons espirituais antes da segunda vinda de Cristo. O argumento cessacionista se apoia em silêncios, inferências frágeis ou interpretações forçadas de 1 Coríntios capítulo 13, versos de 8 a 10. Onde o que é perfeito se refere à consumação escatológica e não ao fechamento do cânon. A continuidade dos dons não exige esforço interpretativo, ela é assumida naturalmente no Novo Testamento. A interrupção dos dons, sim, exige provar um ponto de ruptura que simplesmente não existe nas Escrituras. Se não há evidência bíblica clara da cessação e não há múltiplas afirmações positivas sobre a continuidade até o retorno de Cristo, então o peso da prova está do lado cessacionista e esse não consegue sustentá-lo biblicamente. Ok? Isso aqui, meus amados irmãos, é uma discussão que nos leva, evidentemente, né, a uma questão, que eu posso dizer aos irmãos, que envolve algumas igrejas evangélicas, né? Algumas igrejas evangélicas, elas têm esse pensamento de que, vamos dizer assim, houve uma cessação. Isso eles querem dizer, meus amados irmãos, que a pregação do evangelho, ela cessou, ela parou. E nós vamos provar que não. Nós vamos provar que não. Por quê? Por que nós vamos provar que não? Porque os dons são atuais. A atualidade dos dons permanecem porque a igreja ainda está na terra. A igreja ainda está na terra. Então vamos lá para a nossa leitura bíblica em classe, né? Lição de número 10. Se você for observar bem aí, está em João, capítulo de número 14, versículos 16 a 18 e o versículo 26. Depois João 16, 7, 8, 13. Depois João 20, 21 e 22. João capítulo 20, versos 21 e 22, tá? É uma lição, é uma leitura assim, vamos dizer assim, paulatina, né? Pulada, mas vai dar tudo certo. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, aleluia, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Glória ao nome de Jesus. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Aleluia! Disse-lhe, pois, Jesus, outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Glória a Deus, glória ao nome do Senhor Jesus. Que leitura maravilhosa, que leitura poderosa. E como é bom, meus amados irmãos, a gente está estudando a palavra de Deus. Agora vamos, meus amados irmãos, para
que eu chamo aqui do nosso esboço, o esboço da nossa lição, né? Nós temos a nossa lição dividida em 3 tópicos, que é o primeiro tópico, né, a promessa do Pai, o segundo tópico, o Espírito habita os discípulos. No terceiro tópico, nós temos a promessa do Pai no dia de Pentecostes. Então, como de costume, né, a nossa lição ela é sempre dividida em 3 subtópicos. Então, no primeiro subtópico, a promessa do Pai, nós temos 3 subtópicos. O primeiro, Jesus enviará o Consolador. O segundo, o Consolador. O terceiro, não vos deixarei órfãos. No segundo subtópico, o Espírito habita os discípulos, nós temos também 3 subtópicos. Aí nós temos João capítulo 20, verso 22, vamos tratar ele diretamente. Segundo, o sentido de assoprou sobre eles o Espírito. E o terceiro, um episódio anterior ao Pentecostes. No terceiro e último tópico, nós temos a promessa do Pai no dia de Pentecostes. Como dissemos, dividido também em 3 subtópicos, que o primeiro subtópico é de repente, o segundo subtópico, e todos foram cheios do Espírito Santo, e o terceiro subtópico é começaram a falar em línguas estranhas, ou começaram a falar em outras línguas. Ok? Vamos lá. Agora vamos para a introdução da nossa lição. Nessa lição, vamos analisar 2 momentos. É preciso que a gente observe isso. 2 momentos significativos. Primeiro, a afirmação de Jesus aos seus discípulos de que eles receberiam o Espírito Santo, que inicialmente atuaria na vida do pecador para promover a conversão em relação ao pecado, à justiça e ao juízo. E em seguida, estabelecemos uma ligação entre essa visão regeneradora da promessa do Espírito Santo em João e a perspectiva capacitadora a respeito do Espírito, presente no livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas. Vamos então para o nosso segundo tópico, né? Vamos agora para o nosso primeiro tópico, podemos assim dizer, né? Ou melhor, os objetivos da nossa lição. Perdão, estava esquecendo aqui dos objetivos da nossa lição. Vamos então para os objetivos da nossa lição. Primeiro, analisar a promessa do Pai, conforme ensinada por Jesus no Evangelho de João. Segundo, investigar o fato de que o Espírito habita nos discípulos para que estes cumpram a vontade de Deus. E terceiro, evidenciar o poder transformador da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Então vamos para nosso primeiro, né? Vamos dizer assim, nosso primeiro tópico, que é a promessa do Pai. Promessa do Pai. Vamos lá, para a promessa do Pai, aparecendo aqui, para que os irmãos possam me ver. Vamos lá, promessa do Pai. Bom, Jesus enviará o Consolador. No Evangelho de João, capítulo 14, lemos: Ele vos dará outro Consolador. Este Consolador que habita convosco estará em vós. Aí veja bem, nós estamos, quando Jesus fala, né, em outro Consolador, vamos voltar um pouquinho aqui, para a gente comentar um pouco sobre Jesus enviará outro Consolador. No Evangelho de João, capítulo 14, lemos: Ele vos dará outro Consolador. É importante compreender a distinção entre teologia bíblica e teologia sistemática. Vamos lá. A teologia bíblica busca entender o desenvolvimento das doutrinas dentro do contexto específico de cada autor e livro bíblico, respeitando o seu vocábulo, ênfase e estrutura literária. Já a teologia sistemática reúne e organiza essas doutrinas a partir de toda a Escritura, integrando os diversos autores e contextos sobre categorias doutrinárias amplas. Dito isso, ao estudarmos a doutrina do Espírito Santo, que é a pneumatologia, em algumas, em alguns cursos teológicos, paracletologia, no Evangelho de João, precisamos reconhecer que essa abordagem difere daquela encontrada, por exemplo, em Lucas ou em Paulo, se olharmos sobre a ótica da teologia bíblica. A pneumatologia ou paracletologia de Lucas enfatiza poder, dons, sinais e capacitação para a missão evangelística. Paulo, por sua vez, destaca a obra do Espírito Santo na formação do caráter cristão, que é a santificação, o fruto, a ética do Espírito. Já João, o evangelista, apresenta uma pneumatologia ou uma paracletologia centrada
na habitação do Espírito, no consolo, na comunhão e na verdade que o Espírito Santo comunica aos discípulos. Com essa distinção em mente, podemos agora nos concentrar no ponto-chave desse subponto, analisando como João compreende e apresenta a atuação do Espírito Santo na vida dos crentes. Ao examinarmos a expressão outro consolador no Evangelho de João, capítulo 14, e também a frase credes em Deus, credes também em mim, somos conduzidos a uma compreensão da doutrina da Trindade e da divindade das suas pessoas. Logo, no início do capítulo, Jesus se apresenta como objeto de fé, assim como o Pai. Credes em Deus, credes também em mim. Esse texto é teologicamente significativo. Por quê? Ao colocar-se lado a lado com o Pai, como digno de fé, Jesus revela igualdade com o Pai. Trata-se de uma das declarações mais claras sobre a sua divindade. Prosseguindo no contexto, encontramos a promessa de outro Consolador. O termo grego aqui utilizado é parakletos. A escolha da palavra allos e não héteros é intencional. Parakletos. Allos indica outro do mesmo tipo, ou seja, alguém da mesma natureza e essência. O Espírito Santo, assim como Jesus, é uma pessoa e é divino. Ele não é uma força impessoal, não, de jeito nenhum. Nem um substituto inferior, mas o próprio Deus. Quando Jesus fala outro Consolador, ele está colocando o Espírito Santo no mesmo nível, na mesma essência. Essa terminologia, cuidadosamente empregada por João, sustenta uma das bases da doutrina trinitária. 3 pessoas distintas, de mesma essência divina, atuando em perfeita unidade. Uma unidade tal que não tem comparação na esfera humana. Por isso que a compreensão da Trindade é muito difícil. Há muitas pessoas que não entendem a Trindade e não vai entender. Mas por que, pastor Carlos? Porque a Trindade está se referindo-se ao Deus que está além da nossa imaginação. Glória a Deus por isso, tá? Isso aqui é muito importante, isso aqui é extremamente importante. E essa terminologia, cuidadosamente empregada por João, sustenta uma das bases da doutrina trinitária. 3 pessoas distintas, da mesma essência, atuando em perfeita unidade. O Pai envia, o Filho intercede, e e o Espírito Santo habita e consola. E tudo isso ocorre sem divisão de natureza, mas com plena distinção pessoal. Isso é um mistério, irmão. Tem coisas, biblicamente, que são mistérios, e esse é um mistério. Trata-se, portanto, de uma passagem crucial tanto para a cristologia quanto para a paracletologia, que é a doutrina do Espírito Santo, demonstrando que crer em Jesus é crer em Deus e que o Espírito Santo que viria após a sua partida é tão pessoal e divino quanto ele mesmo. Aleluia! A ele seja glória, a Deus seja glória, a Deus seja todo louvor. Vamos então para o nosso segundo subtópico, o Consolador. A palavra grega traduzida como Consolador é Parakletos, cujo significado refere-se a alguém, alguém chamado para ajudar, encorajar ou interceder por outra pessoa. O termo grego allo significa outro, indicando assim a distinção dele em relação a outros indivíduos da mesma natureza, reafirmando a singularidade do Espírito Santo em relação às outras pessoas da Trindade, mas também a sua igualdade com elas. Glória a Deus, João capítulo de número 14, verso 6. Jesus prometeu aos seus discípulos que quando voltasse para o Pai, enviaria outro Consolador para estar com eles para sempre. Esse Consolador é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. A palavra grega usada por Jesus é Parakletos, que significa alguém chamado para estar ao lado. Alguém chamado para estar ao lado. E o Espírito Santo está ao nosso lado. Nos tempos antigos, esse termo era usado para descrever uma pessoa que ajudava alguém em dificuldade com um defensor no tribunal, um conselheiro em tempos difíceis ou um amigo que encorajava. No Evangelho de João, o Consolador é o Espírito Santo que ensina, João capítulo de número 14, verso 26, lembra os ensinamentos de Jesus, João capítulo 14, verso 26, testemunha sobre Cristo, João capítulo 15, verso 26, convence o mundo do pecado,
da justiça e do juízo, João, capítulo de número 16, verso 8, e guia os discípulos em toda a verdade, João, capítulo de número 16, verso 13. Portanto, o Consolador não é apenas alguém que consola com palavras doces, mas aquele que fortalece, orienta e conduz os crentes na presença de Deus. Glória a Deus por isso. Glória a Jesus. Agora, meus amados irmãos, vamos para o nosso terceiro tópico, né? Porque o nosso terceiro tópico ele vai falar: não vos deixarei órfãos. Nesta relação pessoal entre Jesus e seus discípulos, nosso Senhor garantia que eles nunca ficariam órfãos, desamparados ou desprezados, de forma alguma, né, meus amados irmãos? Jamais estaremos órfãos. Jesus estava dizendo com isso, quando ele diz assim: não vos deixarei órfãos, como o pai que está prestes a morrer, preocupado com seus filhos, Jesus conforta os discípulos com uma promessa: não vos deixareis órfãos. Ele estava se referindo à sua morte iminente. E essa metáfora expressa de forma tocante a dor e a sensação de abandono que os discípulos sentiriam com sua partida. No entanto, Jesus garante: voltarei para vocês. Essa promessa se cumpriria em etapas. Na ressurreição, os discípulos veriam o Cristo vivo, o Senhor vitorioso sobre a morte. No Pentecostes, receberiam o Espírito e passariam a desfrutar da presença interior e permanente de Jesus. E na comunhão contínua viveriam com Cristo, em Cristo e para Cristo até o dia de sua volta final. Jesus assegura aos seus discípulos e a todos que não estamos sozinhos. Sua ressurreição garantiu nossa vida espiritual. Sua presença é real e contínua, como declarou o apóstolo Paulo: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas, capítulo de número 2, verso 20. A síntese do nosso primeiro tópico, meus amados irmãos, é: Jesus Cristo garantiu que enviaria o Consolador e que não abandonaria os discípulos. Vamos agora para o nosso segundo tópico, né? Segundo tópico da nossa lição. Estudaremos agora, né, sobre o Espírito habita os discípulos. Glória a Jesus. Esse é o nosso segundo tópico da nossa lição. Vamos lá, então. João capítulo 20, verso 21, é crucial considerarmos o contexto que envolve os versículos 21 e 22 do capítulo 20 de João. Nesta ocasião, nosso Senhor apareceu ressuscitado e glorificado. A passagem bíblica onde se encontra os versículos 21 e 22 começa no versículo 19. Isso está em João capítulo 20, 19, 23, né? Assim, o cenário em que Jesus se apresenta ressuscitado com o corpo glorificado remete tanto ao contexto anterior quanto ao imediato, ok? E observe, né? Aí nós temos, né, nesse contexto, vale a pena a gente comentar um pouco aqui, né? Veja bem. Vamos conhecer a estrutura básica do capítulo 20, já que a gente está falando aqui do capítulo 20, né, de João. Veja bem, um momento foi à noite, no primeiro dia da semana, ok? Local, os discípulos se reuniram com portas trancadas, eles estavam com medo. Motivo, medo das autoridades judaicas. Aí a aparição repentina de Jesus, aí vem Jesus, no versículo 19. Jesus surge repentinamente no meio dos discípulos, e a saudação inicial foi: Pai seja convosco. A identificação através das marcas. Jesus mostra as mãos e o lado aos discípulos. A reação dos discípulos, alegria ao reconhecerem Jesus, é o mestre. A comissão dada aos discípulos. Jesus repete a saudação: Pai seja convosco. Envio dos discípulos. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ok? É muito interessante isso aqui. Eu, como missionário, eu sempre foco isso. O Espírito Santo não foi dado sem um objetivo. Toda vez que o Espírito Santo é falado sobre a promessa do Pai, a promessa tem um propósito: encher os crentes para testemunharem, para falarem de Jesus, para serem missionários. Todo cristão, todo o coração com Cristo, ele é um missionário. Todo coração sem Cristo é um campo missionário. Então, continuando a estrutura de João capítulo 20.
a ação simbólica de Jesus. Jesus sopra sobre os discípulos, ordena que recebam o Espírito Santo. Aí, agora, o último tópico da estrutura, né, de João, capítulo 20, é autoridade para perdoar e reter pecados. Declaração sobre perdão e retenção dos pecados. Tá? Então, isso aqui é muito significativo, porque o nosso comentarista, ele destaca, né, João capítulo 20, versículo 22. Agora vamos entender o sentido de assoprou sobre eles o Espírito Santo. A expressão presente em João capítulo 20, verso 22, sugere que o Espírito Santo foi soprado para trazer nova vida, indicando uma perspectiva de regeneração dos discípulos, como a obra do Espírito Santo ocorrida antes do dia de Pentecostes. Só que aí tem um detalhe aqui, né? Aqui é uma coisa que pesa um pouco, né? Por quê? Segundo o comentarista da nossa lição, ele cita a Bíblia de Estudo Pentecostal, afirmando que da frase assoprou sobre eles, em João 20, 22, infere-se que se trata de uma regeneração. Isso aqui diz o nosso escritor da lição, o pastor Elianai Cabral, ok? Observe que a fonte usada pelo autor entende que interpretar o texto como uma ação regeneradora é uma inferência. E pastor Carlos, o que é inferência? Eu, como professor de introdução bíblica, explico aos irmãos o seguinte: a inferência é uma dedução feita com base em informações ou um raciocínio que usa dados disponíveis para se achar uma conclusão. Então isso aqui é uma conclusão, vamos dizer assim, do pastor Elianai Cabral. Quando você analisa isso em outros textos, em outros comentários da Bíblia, você vai encontrar uma interpretação diferente aí, ok? Eu não vou entrar necessariamente nessa política, porque eu entendo que a gente tem que focar a lição no conteúdo dela e não na discussão teológica, porque aqui nós não estamos necessariamente em uma sala de teologia, né, para discutirmos isso. Um episódio anterior, nós estamos já no terceiro tópico, um episódio anterior ao Pentecoste. Em João capítulo 20, também se lê, recebei o Espírito Santo. Essa expressão sugere como consequência direta da menção a soprou sobre eles, indicando que o Espírito Santo habitou os discípulos naquele momento específico. A partir desse ponto, os discípulos tornaram-se nova criação, completamente regenerados, sendo governados, habitados e vivificados pelo Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo 9, Gálatas capítulo 5, verso 16 a 26. Aqui cabe algumas observações, né? Por quê? O nosso escritor aqui, ele fala, posteriormente, o que ocorreu em Pentecostes seria uma segunda obra distinta e capacitadora do Espírito, para que os discípulos pregassem o Evangelho, começando em Jerusalém até os confins da terra. Isso está em Atos capítulo 1, verso 8. Vamos então para algumas anotações que foram feitas aqui. Bom, primeiro nós concordamos, evidentemente, que o autor, ele cita que a regeneração e o batismo no Espírito Santo são duas coisas completamente distintas. Uma coisa é a regeneração, né, pelo Espírito Santo, e outra coisa é o batismo com o Espírito Santo. Aliás, é interessante definir que o batismo no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, como você queira, com a externalização de uma experiência, o que é esse batismo? Ela é uma externalização de uma experiência reconhecível, audível e visível, porque você ouve a pessoa falar em línguas e vê também, porque você está vendo ali a pessoa falando em línguas, sendo uma experiência subsequente à salvação e completamente diferente do ato da regeneração ou o novo nascimento. O batismo no Espírito Santo não é modismo, pelo contrário, é uma promessa feita pelo Pai, confirmada pelo Filho e manifestada pelo Divino Espírito Santo. No entanto, é preciso observar a interpretação de João capítulo 20, verso 22. Bora, veja bem. Vamos lá para alguns detalhes e que vai fazer você pensar. Os discípulos já eram regenerados. Ok? Você concorda comigo que eles já eram regenerados? A graça de Deus já estava na vida deles. O Evangelho de João afirma explicitamente que crer em Jesus de forma salvífica é uma condição indispensável para o novo nascimento.
Ok? É. Antes da ressurreição, os discípulos já haviam professado claramente sua fé em Jesus, reconhecendo como o Messias e Filho de Deus. Isso está em João capítulo 6, verso 68 e 69. Segundo ponto, os discípulos já estavam espiritualmente limpos através do sopro, em João capítulo 20, verso 22. Em João capítulo 13, versos 10 e 11, Jesus declara aos discípulos, exceto Judas, vós já estão limpos, indicando uma realidade espiritual presente. Em João capítulo 15, verso 3, Jesus reforça, vocês já estão limpos pela palavra que eles tenham falado. João 20 está vinculado à capacitação apostólica para a missão, não à regeneração. Essa seria, no meu ponto de observar, no meu ponto de analisar, que difere um pouco da visão do nosso escritor, ok? Vamos lá. E isso eu falo com muita humildade, isso não significa que está errado, é um ponto de vista, é uma inferência. Agora, só que nós contrapomos isso, por quê? Porque aqui, quando Jesus diz assim, Jesus sopra sobre eles o Espírito, na minha opinião, era para capacitação apostólica para a missão de evangelização. O contexto imediato, em João capítulo 20, versos 21 e 23, associa o sopro à comissão apostólica e à autoridade para proclamar o evangelho, não à experiência inicial do novo nascimento. A ênfase da passagem recai sobre o envio dos discípulos ao mundo, não sobre sua conversão. Tomé não estava presente quando Jesus soprou sobre os discípulos. João capítulo 20, verso 24 esclarece explicitamente que Tomé não participou desse momento específico. Se o sopro fosse o ato de regeneração, significaria que Tomé não teria sido regenerado naquela ocasião. Olha aí. Segundo, os nomes dos discípulos já estavam escritos nos livros da vida antes desse evento, portanto, não era um momento de regeneração. Em Lucas, capítulo 10, verso 20, Jesus afirma claramente aos discípulos, alegrai-vos, alegrem-se, porque seus nomes estão escritos nos céus. Então, qual a interpretação mais coerente do texto bíblico? O ato de Jesus soprar sobre os discípulos, João capítulo 20, verso 22, é melhor compreendido como uma ação simbólica e profética, apontando para o evento futuro do Pentecostes descrito em Atos capítulo 2. Essa interpretação é coerente com o contexto interno do Evangelho de João. As palavras de Jesus sobre a necessidade de sua glorificação antes da vinda do Espírito Santo, a ausência imediata de mudanças após o sopro, a presença necessária de todos os discípulos, inclusive Tomé, no evento definitivo e a clara manifestação poderosa do Espírito Santo somente em Atos capítulo 12. O próprio Evangelho de João afirma claramente que o Espírito Santo só viria plenamente após a volta de Jesus ao Pai. Em João capítulo 7, verso 39 está escrito, isso ele disse a respeito do Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Jesus foi glorificado após a sua morte, ressurreição e ascensão aos céus. João capítulo de número 17, versículos de número 5 e Atos capítulo de número 1, versos 9 a 11. Eita glória! Que maravilha! Vamos então para a síntese, tá vendo aí? É uma análise, tá? É uma inferência, ninguém precisa ficar desesperado por isso. A síntese do segundo tópico tem João capítulo 20, verso 21 e 22, refere-se ao acontecimento que ocorreu antes da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Vamos agora, meus amados irmãos, para o nosso segundo aqui, né? Nosso segundo, o nosso terceiro, estamos já no terceiro, né? Que coisa linda! Estamos no terceiro subtópico, que é a promessa do Pai no dia de Pentecostes. A promessa do Pai no dia de Pentecostes. Que maravilha, que benção. Como é bom, eu sou, pela misericórdia de Deus, batizado com o Espírito Santo. Eu vou tirar aqui a minha imagem, porque eu quero que os irmãos vejam aqui, né? Olha aí, ó, uma imagem, né? Mostrando a ação do Espírito Santo, né? Sobre a vida dos discípulos. Que coisa linda. É uma representação, né? Aí vamos para, de repente,
Na Páscoa, o Cordeiro da expiação foi sacrificado, sendo Jesus o Cordeiro de Deus, conforme estudado ao longo do trimestre. No entanto, 50 dias depois da Páscoa, celebrava-se a festa da colheita no dia de Pentecoste. Foi ao final deste dia, ainda não concluído, após Jesus ter feito a promessa do recebimento de poder, que de repente, oh glória a Deus, de repente, né? De repente, ocorreu um acontecimento extraordinário, o derramamento do Espírito Santo, glória a Deus. E como foi significativo para os cristãos, como foi significativo para a igreja, meus amados irmãos, como foi poderosa a descida do Espírito Santo. E um escritor, o pastor José Gonçalves, que será o novo, vamos dizer assim, o novo comentarista, né? Vai ser o comentarista do próximo trimestre. Ele fala o seguinte, né? Que o Pentecoste bíblico é marcado por uma clara imprevisibilidade. Em Atos capítulo 2, verso de 1 a 2, a expressão de repente veio do céu destaca exatamente essa característica. O termo grego usado aqui é apnou, é um advérbio que significa repentinamente, ou seja, sem aviso prévio ou preparação humana. Oh, glória a Deus. Isso leva-nos, meus amados irmãos, a uma interpretação. O poder do Espírito Santo, se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, é cristão e ainda não é batizado com o Espírito Santo, saiba que pode ser de repente, pode ser de um culto, pode ser na sua casa, quando você estiver meditando, você está louvando. Não existe um lugar específico, pode ser na igreja, pode ser na consagração, pode ser no culto domingo à noite, pode ser no culto de ensino, de doutrina. O Espírito, ele opera como ele quer. Agora, infelizmente, né, nos dias atuais, nós temos uma distorção disso. O Pentecoste contemporâneo tornou-se algo previsível demais, em contraste com a espontaneidade e a surpresa presente no Pentecoste bíblico. Atualmente é fácil prever o que vai acontecer ou não acontecer em certas reuniões, porque essas reuniões já têm nome. Por exemplo, já sabemos que quem tocar na toalhinha ungida dará testemunho de que recebeu uma bênção. Outros elementos criados pela imaginação humana seguem essa mesma lógica. Sabonete ungido, rosa consagrada, ligas que simulam algemas, estrela de Davi, entre outros tantos objetos usados repetidamente. Iniciativas que surgem como novidades rapidamente caem na rotina, tornando a experiência espiritual mecânica e previsível. No Pentecoste original, descrito em Atos, era o Espírito Santo que dirigia as ações. Não havia formas, fórmulas ou métodos fixos controlados por seres humanos. Tudo ocorria de maneira espontânea, sem a manipulação humana ou rezas pré-programadas. Contudo, vale destacar que a imprevisibilidade do Espírito não significa irracionalidade ou confusão. Não. Embora as ações do Espírito Santo não fossem padronizadas pelos homens, eram sempre bem organizadas e coerentes. Portanto, o verdadeiro Pentecoste preserva essa maravilhosa combinação, a ação divina que surpreende, mas que permanece organizada e edificante para a igreja. Glória a Jesus, louvado seja Deus por isso, meus amados irmãos. Estamos vivendo em tempos difíceis, em que há muitas introduções, né? E todos foram cheios do Espírito Santo, observando que durante o ato de conversão o Espírito Santo realiza a regeneração. Contudo, desde que se dá essa obra regeneradora do Espírito, é necessário que os salvos sejam cheios do Espírito e revestidos de poder para o testemunho do Evangelho. Glória a Deus, isso aqui é muito poderoso e todos foram cheios do Espírito Santo. Esse é o desejo de Deus. O Pentecoste bíblico ocorreu de cima para baixo, do céu para a terra, de Deus para os homens. Possivelmente, essa era a principal diferença entre o Pentecoste de ontem e o de hoje. O de ontem vem do céu e é vertical. O Pentecoste de hoje vem de baixo e é horizontal. Acontece entre homem e homem. Muitas igrejas gastam muito dinheiro em técnicas de marketing, anunciando milagres e mais milagres, como se o Espírito de fato estivesse ali. Mas na verdade é a carne. Em muitos casos, é o homem quem está por trás de tudo.
O Pentecoste de cima não faz alarde nem gosta de holofotes. Ele é uma ação de Deus e, como tal, vem de cima. Além disso, não podemos perder de vista o verdadeiro propósito de ser cheio do Espírito. Muitos hoje em dia concentram-se apenas no sinal, o falar em línguas, e se esquecem do objetivo principal. O Espírito Santo, ao descer, é ser uma testemunha eficaz de Cristo. Glória ao nome de Jesus. E começaram a falar em outras línguas. É de repente. E começaram a falar em outras línguas. É uma coisa de Deus. Aleluia. E começaram a falar em outras línguas. O batismo no Espírito Santo constitui uma experiência profunda da vida dos cristãos, dos discípulos já regenerados em Cristo. E essa experiência não se limitou àquele único dia. O cumprimento da promessa abrangeu toda a igreja, nascente naquele momento e todas as gerações futuras até a volta de Cristo. O falar em outras línguas evidenciou esta obra capacitadora. Glória a Jesus. E começaram a falar em outras línguas. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Olha que maravilha. Em uma revista da Escola Bíblica Dominical, anterior a essas, foi publicado no segundo trimestre de 2011, cujo tema geral era Movimento Pentecostal, as doutrinas da nossa fé. Na lição de número 3, intitulada O que é o batismo com o Espírito Santo, o que é o batismo no Espírito Santo, o pastor Elianai Cabral escreveu, segundo Stanley Horton, Xenolalia é o falar em línguas no idioma conhecido, estranho apenas a quem o fala. No dia de Pentecostes, os crentes cheios do Espírito Santo falaram num idioma desconhecido para eles, mas como a cidade de Jerusalém estava repleta de estrangeiros, esses puderam tomar conhecimento da mensagem do Evangelho em sua própria língua. O que vemos em Atos capítulo 2 foi uma concessão divina, a fim de que muitos pudessem crer em Jesus e receber a salvação. Foi um sinal para os incrédulos, foi o batismo com o Espírito Santo acompanhado simultaneamente de uma mensagem de salvação. Ainda que raro, este fenômeno repete-se segundo a soberania divina e em momentos em que ele se faz necessário. Ainda sobre o falar em língua, o pastor Jack Hayford, ele fala o seguinte: ainda que eu fale em línguas, sou uma pessoa inteligente. Começo por aqui mesmo correndo o risco de ser mal interpretado como se me considerasse intelectual. Por inteligente, entendo ser razoável, capaz de pensar com clareza, coerente e racional, em contraste com alguém insensato, negligente ou crédulo. Veja bem, quando alguém está falando língua estranha, Deus está usando essa pessoa através dos dons mediante o Espírito Santo, a pessoa permanece consciente. Isso aqui é interessante. Isso aqui é algo para se pensar. Isso aqui é algo que nós não entramos em êxtase. E não vamos ficar de um jeito que a pessoa não se lembre. Não. Isso aí é possessão. Isso aí é o diabo que faz. Que toma controle da mente da pessoa e alguém chega ali, movido pelo Espírito Santo de Deus, expulsa aquele demônio e a pessoa diz: onde eu estou? O cristão, que é o que fala em línguas estranhas, que é usado pelo Espírito Santo, ele não tem esse comportamento. Não. Eu não sei, eu não vi. Não, nada disso. Você está consciente. Ainda que eu fale em línguas, sou uma pessoa sensata. Refiro-me a alguém com senso prático, equilíbrio e resistente ao que é absurdo, ilógico ou fútil. Outra coisa. Antes que eu fale em línguas, sou uma pessoa falível. Poucas acusações são tão infundadas quanto as críticas feitas aos que afirmam ter recebido uma nova plenitude do Espírito Santo ou dom de línguas. No meu convívio, nada está mais distante do coração de um cristão cheio do Espírito Santo do que uma postura de superioridade. Não. O Espírito Santo não enche você para você se sentir superior ao outro. Não, porque eu sou mais cheio que eu. Não, nada disso. Tem nada a ver com isso. Ainda que eu fale em línguas, sou um indivíduo em crescimento. Reconhecer-se como em crescimento é admitir que cada crente precisa continuar amadurecendo. Nada atrapalha mais o crescimento cristão do que a presunção de já ter atingido o alvo.
mesmo quando isso é expressado com aparência de piedade. Ainda que eu fale em línguas, sou uma pessoa confiável. Existe uma sutil heresia entre alguns carismáticos que supõem que viver na plenitude do Espírito Santo justifica uma imprevisibilidade constante em todos os aspectos da vida. Ainda que eu fale em línguas, sou um pecador. Reconhecer isso não significa promover a carnalidade nem justificar a tolerância ao pecado, mas admitir o óbvio. Nenhuma experiência espiritual nos coloca fora do alcance do pecado. Ainda que eu fale em língua, sou uma pessoa bíblica e centrada em Cristo. Está claro que a Bíblia e o Filho de Deus estão no centro da atuação presente do Espírito Santo. Ele inspirou as Escrituras e glorifica Cristo em todas as ocasiões. Ainda que eu fale em línguas estranhas, sou uma pessoa comum. A salvação nunca teve como propósito formar uma raça de super santos. No entanto, infelizmente, alguns carismáticos que se apegam à ideia de que o sobrenatural significa algo além da humanidade redimida em Cristo, não tem fundamento. Que Deus nos ajude, que nós mantenhamos a humildade, né? Agora, a síntese do terceiro e último tópico, a promessa do Pai também está relacionada, volte aqui, porque você vai tão rápido assim, volte, ok? A promessa do Pai também está relacionada ao derramamento do Espírito Santo, conforme aconteceu no dia de Pentecostes. E agora, meus amados irmãos, chegamos aqui, né, ao nosso, que nós chamamos aqui da nossa conclusão. Vamos então para a nossa conclusão, agora sim, nossa conclusão. A promessa do Pai tem a ver com a regeneração do pecador e com a capacitação do Salvador para testemunhar do Senhor Jesus em todos os lugares. Claro que nós refutamos isso. Essa promessa perpassa toda a Bíblia, manifesta-se completamente em Pentecostes e está presente até hoje para todos os que se arrependem e creem no Evangelho. Até a volta do Senhor Jesus, a promessa do Pai pode se manifestar na vida do pecador, regenerando, e na vida do salvo, batizando no Espírito Santo. Bom, a promessa do Pai não se limita aos primeiros discípulos, né? Essa é a nossa conclusão. Ela permanece válida para todos os que creem. O propósito do enchimento com o Espírito Santo é capacitar a igreja para a missão, não apenas para manifestações visíveis, também é. Pentecostes não foi produzido por técnicas humanas, mas foi uma ação divina e livre. O Espírito age com propósito, e esse propósito é claro, formar testemunhas de Cristo, convictas, santas e comprometidas com a verdade. Como nosso compromisso, ele vai um pouquinho além, né? Nosso compromisso também está passando para vocês, né? Um pouco aqui de uma dinâmica. Agora eu quero compartilhar com vocês a dinâmica, né? A dinâmica aqui da nossa querida lição. E rapidinho, vamos para a nossa dinâmica. Eu vou aqui desaparecer, mas você anota aí, tá bom? Vamos lá. Vamos para a nossa dinâmica, que é muito importante e é bom que a gente compartilhe com os irmãos, tá? Aqui no finalzinho, se você chegou até o final, Deus te abençoe, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa. E pelo amor de Deus, clica aí no like, se inscreva no nosso canal, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua casa, e que Deus abençoe você. Agora vamos para a nossa querida dinâmica, porque é um compromisso para os professores aí dessa comunicação. Sabem que aqui no final vai ter um slide, né, específico aí para você. Compartilhe esse vídeo, né? Mas vamos lá para a dinâmica da nossa escola dominical, tá bom? Rapidinho a nossa dinâmica, para que nós possamos estar compartilhando com vocês aqui. Estou carregando aqui o texto rapidinho, enquanto eu bebo uma água. Em nome de Jesus. Agora, vamos lá. Vamos para a nossa dinâmica. Bom, dinâmica da folha limpa e folha suja, o bom testemunho. Essa dinâmica visa enfatizar a importância da santificação e do bom testemunho para que Deus possa usar o crente. O tema da lição, na lição de número 10, a promessa do Pai, o ponto 1, um bom testemunho. Bom,
Qual é o objetivo da nossa dinâmica? Deixar bastante clara a necessidade de estar limpo, purificado e santificado. Demonstrar que Deus escolhe usar aqueles que dão bom testemunho. Quais são os materiais necessários? Uma folha de papel ofício totalmente limpa, uma folha de papel ofício suja, riscada e amassada. Bom, como é que vai ser o passo a passo? Momento da aplicação. Realize essa dinâmica logo no início da sua aula, após a introdução do assunto, especialmente quando for abordar o ponto que trabalha a questão do bom testemunho. A apresentação dos materiais. Mostre aos alunos a folha limpa e, em seguida, a folha suja amassada. Sondagem com perguntas. Comece a fazer perguntas à turma, incentivando a participação. Qual folha aqui vocês estariam escolhendo para escrever uma carta? Espero que a resposta seja a folha limpa. Segunda pergunta. Qual dessas folhas vocês estariam escrevendo para mandar alguma mensagem para alguém? Espero que seja a resposta a folha limpa. Terceira pergunta. Qual folha vocês estariam escolhendo para deixar guardado para quando precisar? Todo mundo espera que seja a folha limpa. E quarta pergunta. Essa folha daqui, a suja, o que vocês fariam com ela? Espere respostas como eu jogaria no lixo, amassava, não serve para nada. Bom, começando com a mensagem bíblica. Após as respostas dos alunos, use como ponte para a lição. Vocês, dessas duas folhas, escolheria a folha limpa, não é? Correto. Agora, quer saber o seguinte? Cristo é diferente? Você acha o quê? Como é que Jesus vai poder escolher também uma pessoa para usar que está toda suja, está toda na prática do pecado, só anda fazendo as coisas erradas? Como é que Jesus vai poder usar essas pessoas que andam fazendo coisa errada, que não andam dando bom testemunho? Como é que Jesus vai poder encher com o Espírito Santo, batizar, dar dons espirituais se a pessoa não está limpa, não está purificada? Aí você finaliza a aplicação dizendo o seguinte: assim também como nós só escolhemos as coisas que estão limpas, Jesus é da mesma forma. Se vocês só querem escolher o que está limpo, o que está cheiroso, imagine só Cristo Jesus. Assim também é Deus em nossa vida, para que Jesus possa te usar, para que você possa ser batizado no Espírito Santo, para que você possa ser um instrumento na casa do Senhor. Você também precisa estar limpo, purificado, santificado. Você também precisa dar bom testemunho. Senão, não tem como Cristo estar te usando. A mensagem principal é: a folha limpa representa a vida santificada e o bom testemunho que Deus busca em seus servos. A folha suja representa a vida do pecado que impede o agir e o enchimento do Espírito Santo. Deus nos capacita e usa quando estamos limpos e dispostos a sermos seus instrumentos. Glória ao nome do Senhor Jesus. Deus abençoe você. Até a próxima aula e não se esqueça, EBD na veia. Glória a Jesus.